Minha primeira experiência com Lovecraft não foi das melhores não. Eu tinha acabado de comprar um Kindle e pensei que seria uma boa ideia usar pra dar aquela melhorada no inglês, né? E aí eu acabei ignorando uma das dicas mais básicas de quem vai começar a ler inglês, que é não começar por livros antigos, por conta da linguagem datada e tal. Mas eu ignorei isso e peguei o caso de Charles Dexter Ward pra ler. E aí, não tinha como dar bom, né? Eu não tava entendendo 30% do livro, achei chatão, mas eu sabia que a culpa era minha porque eu tinha que ter pego um livro mais fácil, talvez um jovem adulto e tal. Fora que eu nunca tinha lido Lovecraft na minha vida, né? Então era um risco muito alto. Eu acabei largando o livro e deixei pra lá. Acabou que, querendo ou não, fiquei com uma imagem ruim do Lovecraft na minha cabeça. Eu sabia que era minha culpa, mas eu não conseguia desassociar uma coisa da outra. E eu também tinha aquele meu bloqueio com livros de terror e acabei ignorando o autor. E aí já se passaram 7 anos e eu ainda não me redimi com Lovecraft. Mas isso com certeza vai mudar depois da HQ que eu vou abordar hoje aqui nesse episódio. Meu nome é Bernardo e hoje eu vou falar sobre Mitos de Cthulhu, do Esteban Maroto. Uma HQ que me deu um excelente aperitivo do que é o Lovecraft. E abriu meu apetite para conhecer mais do pai do horror cósmico. E aí, em Mitos de Cthulhu, nós vamos ter 3 histórias. E como é de se esperar do Lovecraft, elas vão abordar aquele encontro com criaturas ancestrais, cujo simples contato já é capaz de nos enlouquecer, porque nós somos meros humanos insignificantes e eles são criaturas mitológicas. A gente não tem capacidade de compreender a existência deles. Nas 2 primeiras histórias, o contato dos personagens com esses horrores ele é mais direto. A primeira se chama A Cidade Sem Nome, e aí vai contar a história de um cara que acaba tendo em suas mãos uns diários de um poeta. E esse poeta sonhou com a localização de uma cidade perdida no meio do deserto. E aí pro protagonista aquela descoberta é um chamado. E aí por mais insano que seja ir atrás de uma cidade no meio do deserto, o cara vai. E aí a cidade é colossal e a gente não sabe direito se foi humano que construiu ou se foram outras criaturas, porque a arquitetura da cidade é completamente maluca. E aí logo que o protagonista chega, ele já começa a sentir que tá dando ruim ali. E aí é basicamente isso, a história é bem simples, é curta, é direto ao ponto. Mas eu gostei bastante porque ela já deixa a gente no clima já de como vai ser a HQ. Na segunda, o nome é o Cerimonial, e aí a gente vai ter uma tradição na cidade de Newsport. E aí os habitantes da cidade ordenam aos seus filhos e aos filhos de seus filhos que celebrem a cada 100 anos esse tal desse cerimonial. O nosso protagonista ele é o único que veio de fora pra cidade, e ele se hospeda na casa de uns antepassados dele lá, que se eu não me engano ele nem conhecia. E aí assim que ele chega, ele já entra em contato com o Necronomicon. Eu achava que o Necronomicon fosse algo muito grandioso e tal, mas nesse conto ele é só um livro esquisito que tava dentro da casa lá. Assim, o cara começa a ler e ele já começa a sentir uma parada esquisita ali no livro, porque é um livro meio bizarro e tal, mas eu tava esperando algo mais do Necronomicon, mas eu acho que aqui ele é só usado meio que como um easter egg, ou talvez seja a primeira aparição do livro, eu não sei ainda. E depois de dar uma folheada aí nesse livro do Satã, ele vai pro cerimonial, e aí é óbvio que era melhor ele ter ficado em casa vendo o filme do Pelé. E aí a história vai se desenrolando, ela já tem um tom bem mais macabro que a primeira história, acontece umas paradas sinistras aí, que inclusive essas paradas sinistras que acontecem são adições do Maroto. No final da história, lá no pós-fácil, tem um comentário sobre isso, falando que foi o Maroto que adicionou essas cenas ao conto, pra deixar o conto mais dinâmico e macabro, e eu acho que foi uma boa adição, porque se não tivesse isso, o conto ia ficar muito semelhante com a primeira história. Ele já era semelhante, né, a primeira história, principalmente o final, e aí sem a adição do Maroto ia ficar ainda mais parecido. E aí a gente vai pro terceiro conto, que já é um pouquinho diferente dos outros. O contato com o horror cósmico vem de pouquinho em pouquinho pro protagonista. Essa história, ela adapta o conto que eu não sei, mas eu acho que é o mais famoso do Lovecraft, que é o Mitos de Cthulhu. E eu sei que ele foi traduzido como Chamado de Cthulhu, e aí eu não sei qual que é a melhor tradução, mas a tradução do Pipoca é Mitos de Cthulhu. E aí a gente vai acompanhar um cara que ele é o único herdeiro do falecido tio-avô dele, que era um professor de arqueologia lá, se eu não me engano. E aí esse cara, ele toma como obrigação examinar os documentos do tio, depois da morte do velho, né? E aí em meio a esses documentos ele vai achar uma caixa, e aí o interior da caixa ele é, vamos dizer assim, meio bizarro, né? Porque tem um monte de relato de sonhos esquisitos, tem uns recortes de jornal com uma notícia meio macabra, e tem uma estátua bizarríssima de um bicho esquisito de tentáculo e tal. E aí ele mergulha no conteúdo dessa caixa, vai lendo esses relatos, e através dos olhos dele a gente vai lendo junto com ele. Essa é a maior história das 3, e foi a minha favorita, porque ela é um pouquinho mais elaborada, tem histórias dentro de histórias, e no contexto geral ela é mais divertida, fora que o final dela, ele é muito impactante. E assim, eu sei que eu repeti aqui várias vezes que eu não li Lovecraft, mas eu fiz uma pesquisa rápida, e esses 3 contos eles são narrados em primeira pessoa no original. E pelo que eu sei do Lovecraft, quando as coisas dele são em primeira pessoa, tem 2 possibilidades. A número 1
é que o protagonista é a gente. Então a gente entra ali no lugar do protagonista. E a opção número 2 é que o protagonista tá contando pra gente a história, né? E depois da minha pequena pesquisa, eu acho que esses 3 contos no original, eles têm essa segunda dinâmica. Então o narrador, ele vai estar contando pra gente os horrores que aconteciam com ele, mas ele nunca é capaz de descrever com exatidão o que ele viu, né? Palavras do cara nunca vão passar a real dimensão daquilo. Até porque essa é a dinâmica do Lovecraft, né? A parada ser tão extraterrestre que você não consegue nem conceber. E aí, se você não tem capacidade de raciocinar aquilo que você tá vendo, como é que você vai conseguir contar, né? E aí nossa cabeça, como leitor / ouvinte, preenche essas lacunas com a força do cagaço. E na HQ o Maroto se manteve fiel a essa dinâmica. A gente vai ter o relato dele em primeira pessoa, só que com a adição das ilustrações do cara. E a gente não tem nem diálogo na HQ, é só você e o relato do personagem. Então é realmente como se ele estivesse contando uma história. E aí eu ficava a todo momento fazendo aquele exercício de, pô, será que esse cara tá me contando é verdade? Ou será que ele só despirocou das ideias? Só que com a adição de ilustração, não é mais só a cabeça que tá ali te assustando. É a mente e a habilidade do Maroto que tá lá pra te assustar. Então, qual é a maior dúvida que fica? A arte do cara funciona? A resposta é bem simples. Não só funciona, como rouba a cena. Porque o texto não é ruim, tá longe disso. Mas fica aquela sensação de que ele é um recorte do texto original. Então, se a arte não fosse boa, era melhor tá indo ler o original. Mas não, a arte do cara é brabíssima. Se ela não tivesse tanta expressividade, eu teria me decepcionado um pouco. Mas eu também já sabia que o cara ia atingir essa expectativa, porque eu conheço o trabalho do cara. Eu já li Espadas e Bruxas e é muito bom. E o curioso é que o traço do Espadas e Bruxas é muito semelhante ao traço do Mitos de Cthulhu. Só que no Mitos, parece que a arte do cara funciona com outro propósito, que é o de me fazer entrar na cabeça do personagem. Pra mim, quando eu tava lendo, era uma parada tipo assim, o que tá escrito, o texto, era o personagem me contando. E a arte era eu entrando, invadindo a cabeça do cara e acessando as memórias dele. E aí foi por isso que eu disse que eu ficava com aquela parada de que, pô, será que isso é real ou será que eles só tão malucos, entendeu? Porque pra mim era como se aquele personagem fosse real e eu tivesse invadindo a mente dele. E foi bom ter feito isso porque tem momentos no Mitos de Cthulhu, na última história, que o personagem está fazendo um relato de um barco que foi atacado por piratas. E aí os piratas, eles são desenhados de uma maneira meio bestial, meio animalesca. E isso fez eu acabar gostando de ter entrado na obra com essa visão, porque isso traz uma personalidade pro narrador. Ele se torna um narrador imperfeito, não confiável e amedrontado, como eu imagino que o narrador de contos Lovecraftianos deve ser. E eu entendo que eu construí um ambiente favorável para gostar da HQ, mas eu fiz isso justamente para tirar o gosto amargo que eu tinha em relação ao Lovecraft. Talvez se eu tivesse só pego e lido, eu ficasse com a sensação de que era só mais uma HQ. Beleza que é uma HQ magistralmente desenhada, mas ainda assim só mais uma. Então não só ter encarado as coisas dessa maneira, como ter lido à noite com pouca luz e botado uma playlist de terror no fundo, me fizeram entrar no mundinho. E aí quando eu cheguei no finalzinho mesmo, no último quadrinho, eu percebi que o Lovecraft ainda tá entre nós, cara. Porque eu arrepiei, mesmo sem nunca ter lido nada do autor. Arrepiei no significado daquilo que estava escrito ali, por toda a repercussão que aquela história, aquela frase final causou no cinema, na literatura, na cultura pop e em tudo que a gente consome hoje de terror. Definitivamente Lovecraft tá vivo. E eu só tenho a agradecer ao Maroto, porque a arte incrível dele me permitiu ter uma outra visão do autor. Se eu tivesse comprado a HQ em chinês só pra ver imagens, eu ainda ia gostar, ainda seria uma boa HQ. A arte funciona independente de tudo, é muito bom, é muito bonito, é muito bem desenhado, e é isso. Então é isso, esse episódio vai chegando ao fim. Talvez você leia ou já tenha lido e não vai achar isso tudo que eu achei da HQ. E eu te entendo, eu juro pra tu que eu te entendo. Às vezes as coisas ganham significados únicos pra gente. Pra mim ela teve um significado muito importante. Eu enxergo os defeitos que ela tem, só que os defeitos não foram nada perto da grandiosidade que foi o todo pra mim. Foi muito divertido consumir essa HQ porque como eu disse, eu me coloquei no mundinho. E eu fiquei com muita curiosidade de descobrir como é que é a escrita do Lovecraft. E eu espero que eu não me decepcione, eu espero que seja algo bom, igual é ao Conan, por exemplo, que é da mesma época dele aí, e que inclusive vai ser o próximo episódio desse podcast. E assim que eu tiver com uma grana sobrando, eu vou comprar o box lá, que também tem o nome de Mitos de Cthulhu. Eu nem sei de qual editora é, mas tem uma capa bonitona. Breves comentários sobre a edição do Pipoca e Nanquim da HQ. Não tem muito o que falar, é excelente. Verniz localizado, a capa é linda, o tamanho da HQ
padrão europeu gigante, ótimo para ler. Não vi nenhum defeito que me chamasse a atenção. Lombada bonitinha, que combina com as outras lombadas das histórias do Maroto. E o melhor de tudo, que saiu custando 40 pau. E agora tá 30 conto, se eu não me engano, lá na Amazon. Isso se não esgotou, né? Porque eles fizeram uma tiragem muito grande, com preço muito baixo, e vendeu pra cacete. Foi a HQ mais vendida deles de 2019. E eu acho justo que tenha sido, porque ela é muito boa e com esse precinho, porra, não tem o que discutir. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Caso não tenham gostado, eu peço que não desistem, porque um dia isso aqui vai melhorar. E esse podcast está disponível no Spotify e aos poucos ele vai sendo integrado em outras plataformas de podcast. Ele também vai lá no YouTube, onde você pode deixar seu comentário, mas você também pode enviar um e-mail para iletradospodcast@gmail.com. E como eu não tenho muitos ouvintes ainda, que não minha família e amigos próximos, é garantia que eu vou te responder. E é isso aí, tamo junto, um abraço.